Amém. Glória a Deus. Amados, nós lemos o texto bíblico em que o texto enfatiza por 2 vezes que Davi consultou ao Senhor. E o inimigo aqui em pauta são os filisteus. Quem eram os filisteus? Se nós analisarmos o contexto disso aqui, os filisteus eram um grande povo com um poderoso exército que venceu o rei Saul, o rei de Israel, matando os seus filhos, todos eles, ficando apenas um que era aleijado. E fizeram espetáculos, com muitas comemorações e muitas orgias diante de Dagon, os deuses dos filisteus, expondo a cabeça de Saul e de seus filhos. Enquanto eles comemoravam a vitória da guerra contra Israel, contra Saul, os textos sagrados dizem que Davi estava em Hebrom, onde se ajuntava a ele milhares de pessoas vindo de todas as partes, inclusive dentre os inimigos. Homens de guerra, muitos dotados, com grande júbilo, foi conduzido para Jerusalém. Davi, com o povo com grande júbilo, saíram de Hebrom e conduziram Davi para Jerusalém, onde a multidão aumentou ainda mais. Toda a cidade de Jerusalém ficou jubilosa, aclamando Davi rei de todas as tribos de Israel. Esse júbilo chamou a atenção dos inimigos, que logo se prepararam e marcharam contra Jerusalém, e com muita confiança, pois tinham acabado de vencer o rei de Israel, o rei Saul. Então observe que todo aquele júbilo da cidade de Jerusalém, quando Davi chega e o povo começa a aclamar Davi rei, o texto destaca que os filisteus ficaram sabendo daquele júbilo, daquelas comemorações, e eles logo se prontificaram, se voltaram para Jerusalém e vieram para poder atacar Davi, porque Davi estava sendo aclamado rei. Nesse cenário de guerra e júbilo, alguém se destaca como um gigante de Deus. Nada mais é que Davi, que demonstra em quem estava firmado as suas vitórias e as suas convicções. A partir dessa iniciativa do inimigo em ir contra Davi, que estava sendo aclamado rei em Israel, a história toma um rumo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Observe que o inimigo se arma e se volta com toda a confiança para atacar o povo e o servo de Deus. Por quê? Davi estava sendo honrado como rei. Uma grande vitória estava acontecendo na vida de Davi. E os inimigos dos filisteus não estavam felizes porque Davi estava sendo abençoado, aclamado rei. Estava se cumprindo na vida de Davi aquilo que Deus outrora havia confirmado pelos profetas. Porque a Bíblia diz que o profeta Samuel ungiu Davi por ordem divina, ungiu Davi rei de todo Israel. Então aqui está se cumprindo algo poderoso da parte de Deus para com Davi. Davi estava recebendo de Deus aquilo que Deus havia prometido para ele. E obviamente que o inimigo não ficará feliz com isso. O mesmo acontece conosco. Às vezes nós acabamos de receber algo especial de Deus, ou estamos prestes a receber algo especial da parte de Deus, é algo que Deus prometeu e agora cumpriu ou irá cumprir, e o inimigo se levanta com todo o ímpeto e com toda a confiança para vir contra nós. Assim aconteceu aqui nesse contexto, na história dos reis de Israel, onde o inimigo se volta, se prontifica em fileiras e vai em direção a Davi para poder derrotar Davi. Mas entenda uma coisa, alguém se destaca aqui,
em meio àquela guerra e júbilo, né? Às vezes, irmãos, às vezes um servo de Deus, ele se mostra, ele se destaca em um cenário assim confuso, e esse cenário que era de guerra e júbilo, e alguém nesse cenário de guerra e júbilo se destaca como um gigante de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Analisando humanamente, uma visão geral como homem, como humano, observa que os inimigos gigantescos, um exército poderoso agora estava todo armado e voltado, vindo de encontro, glórias ao nome do Senhor. E Jerusalém era muito menor, né? O exército de Israel, obviamente que tinha uma certa desvantagem. Fato é que na guerra entre eles e o rei Saul, milhares de israelitas morreram ali naquele confronto. Então o exército de Israel estava desfalcado por conta da batalha que tiveram contra o inimigo, e o inimigo venceu. A Bíblia diz que os filisteus venceram e mataram o rei Saul. Então o inimigo agora vem com todo o ímpeto e com toda a confiança, mas alguém que teme ao Senhor sempre irá se destacar em um momento de guerra, em um momento de confronto. Alguém que teme a Deus, alguém que tem um compromisso com Deus, sempre irá se destacar. Talvez antes não, talvez depois também não, mas durante, com toda certeza, porque às vezes Deus proporciona para nós coisas que a gente não entende. Ele não aparece antes da guerra também, ele deixa para aparecer no meio da guerra. Então observe que quando o inimigo, ele todo armado, vem à fronte, então Davi toma uma atitude, e a atitude de Davi é demonstrando a sua inteira dependência de Deus. Uma das condições que Davi mais se destaca aqui é porque ele demonstra que ele dependia de Deus. Essa dependência de Deus, observe que eu quero destacar algumas coisas aqui, o versículo 10. O texto diz assim: então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor. Olha que resposta recíproca. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque entregarei nas tuas mãos. É interessante aqui, eu digo que Davi se destaca em meio àquele ambiente. Por quê? Porque Davi estava sendo aclamado rei. E o que Davi demonstra aqui, que o interessante para ele não era um exército, né? E nem a empolgação da cerimônia real, nem o experimento da realeza, porque Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas, obviamente que não tinha nada a ver com a realeza. E agora ele, recebido, aclamado rei, experimenta agora da realeza, aquela empolgação da cerimônia real de coroação, toda aquela empolgação. Agora Davi, ao invés de ter um pasto com algumas ovelhas, ele tinha agora um grande exército ao seu favor, homens de guerras, e estavam ao redor dele agora, lutando em prol dele. É interessante que o clamor da fama agora bate na porta de Davi, e o que interessa para Davi, ele deixa muito claro ali, que enquanto todos imaginavam que Davi iria imediatamente contra o inimigo, né, que o rei afirma que antes alguma coisa precisava conversar com Deus. É interessante que enquanto todos imaginavam que Davi vai pegar a espada e convocar o exército que agora ele tinha, não era mais um simples pastor de ovelhas, agora ele era um homem, um exército, agora estava coroado, né, o rei de das 12 tribos de Israel. Enquanto todos imaginavam que Davi ia convocar o seu exército, os seus generais, os seus capitães, e ir em frente para o inimigo, não. A Bíblia diz que Davi busca ao Senhor. Davi vai buscar de Deus uma orientação. É interessante isso aqui. É interessante que Davi coloca em pauta que o que ele mais valorizava não era o exército, não era a coroação, não era a cerimônia real, mas sim que Deus estivesse com ele, junto com ele. Glórias a Deus. É isso que faz toda a diferença, porque às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Às vezes, na maioria das vezes, eu posso dizer assim, nós queremos subsistir numa guerra, numa batalha espiritual,
com as nossas próprias forças, ao invés de convidar Deus para lutar conosco, para batalhar junto conosco. E observe que é tão incrível Davi, que ele é sereno, ele é centrado, ele é equilibrado, ele não se empolga com o ambiente, com as emoções, com a empolgação, com a coroação, com a cerimônia real, ele não se empolga com absolutamente nada, ele simplesmente, sabendo, chega a notícia, olha, os inimigos estão acampados, estão vindo em fileira, Davi tão somente manda chamar o profeta e consulta ao Senhor, e a Bíblia diz que imediatamente o Senhor responde para ele, para que ele pudesse ir contra o inimigo. É empolgante analisar aqui acerca desse contexto aqui, né, que o rei convida Deus, o rei Davi convida Deus para estar com ele. E Davi deixa muito claro aqui que ele queria mais do que um grande exército, mais do que a sua glória e fama, mais do que os dotes da realeza, ele queria Deus com ele. Glórias ao nome do Senhor. Isso muito alegra o coração de Deus quando nós, em um ambiente de confronto, em um ambiente de batalha, um ambiente de luta, um ambiente de fadiga, nós convidemos, pois, o Senhor para estar conosco. Meu irmão, Deus conhece você por dentro e por fora, sabe de todas as coisas, e não somente isso, Ele tem a solução. Seja lá qual for o problema, nas mãos do Senhor estará a solução. Se você tomar uma atitude como Davi tomou, convidar o Senhor para estar contigo e pelejar juntamente contigo, certamente que a vitória será tua. Glória, certamente que você alcançará a vitória, porque Deus, assim como Deus se disponibilizou para Davi, Ele também se disponibilizará para você, ainda que do outro lado o inimigo seja gigantesco, né? A questão é a dependência de Deus que Davi demonstra, que o tema da mensagem é esse, a dependência de Deus. Então, o versículo 14 mostra que a dependência traz o equilíbrio nos confrontos. A dependência traz equilíbrios nos confrontos. O versículo 14 diz assim: de novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu, olha isso, não subirás, pois, a eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. É interessante aqui que a Bíblia diz que quando Davi primeiro consulta a Deus, Deus dá a ordem, Davi sobe conforme Deus falara, e Davi vence, confronta, vence o inimigo, queima os ídolos, realiza aquilo que devido ali naquele momento de batalha. E a Bíblia diz que novamente o inimigo se levanta de uma outra parte, porque era muito grande o exército dos filisteus. Então Davi vai por um lado e vence eles. E o texto diz que novamente o inimigo se levanta em fileira de uma outra parte e continua avançando contra Davi. É algo interessante aqui, é que Davi já havia pedido para Deus a autorização. Deus já havia dito para ele, vai contra eles, porque eu entregarei nas tuas mãos. É interessante que Davi fica sabendo que novamente o inimigo pelo outro lado, o inimigo se levanta em fileiras novamente, mesmo já tendo a autorização de Deus, o que Davi faz? Davi para tudo. Observe que Davi age de uma maneira incrível. Ele para, em vez de ele continuar lutando e avançar contra o inimigo que havia se levantado em fileira, a Bíblia diz que Davi novamente consulta o Senhor, glória a Deus, sem ter pressa para avançar, sem ter pressa para... Como nós somos apressados, né? Às vezes nós queremos logo ir à frente. Meu irmão, faça como Davi, busque a Deus. Pastor, Deus já me deu uma orientação, eu já sei o que fazer. Às vezes é preciso a gente perguntar para Deus de novo, convidar Deus novamente para estar conosco. Um grande detalhe aqui nessa batalha aqui é que Davi convida
Deus, Deus se prontifica, e agora Davi novamente convida. Davi se mostra tão somente dependente de Deus. Davi não se empolga com o exército que ele tinha, e também não se empolga com a vitória, a primeira vitória que ele teve. Davi venceu lá naquela banda, e agora Davi não se empolga com a vitória que ele teve. Ele tão somente convida Deus novamente, consulta Deus novamente. Davi envolve Deus na sua guerra. Irmão, às vezes o que nós estamos precisando é isso. Às vezes nós entramos numa batalha e nós vencemos ou não vencemos, esquecemos de envolver Deus nessa batalha. E Davi, ele envolve Deus a tal ponto, sem ter pressa para avançar. Observe que isso foi empolgante para todos aqueles que estavam ali, Davi estava trazendo de volta as raízes do Deus poderoso de Israel, que operou lá no passado. Davi estava fazendo isso, Davi estava envolvendo para que o nome do Senhor fosse glorificado e não o dele. Davi estava envolvendo Deus ali a ponto de que Deus ficasse famoso, conhecido, e não dele, porque todo o reinado de Saul não se fazia menção de Deus. Entenda uma coisa, e agora Davi havia assumido o posto de rei, e agora ele coloca Deus na frente, ele quer que Deus se torne famoso e conhecido. Davi traz de volta as raízes daquele Deus poderoso que operou maravilha nos 40 anos do deserto, nas pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho. É empolgante aquela batalha ali, porque nós temos que ser uma inspiração para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, como Davi foi. Imagine aquele exército ao observar Davi. Davi, ele não avança, ele depende de Deus para avançar. Aquele povo se empolgou com Davi, porque Davi ia segundo o comando de Deus. A dependência de Davi para com Deus era uma coisa incrível, Ele apresentar a Deus, engrandecer a Deus, favorecer a Deus em nossas batalhas. Era essa a intenção de Davi, era engrandecer a Deus, favorecer a Deus, fazer com que Deus fosse conhecido no seu reinado. Glórias a Deus. E às vezes nós não nos preocupamos em fazer com que Deus seja conhecido em nosso lar, em nossas vidas, em nosso meio. E Davi, ele nos ensina a sermos dependentes de Deus. Observe que o versículo 14, a parte B, ele demonstra que a dependência de Deus para com Davi concorda nas decisões. Olha isso, a dependência concorda nas decisões. A parte B do versículo 14 diz assim: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Observe que o texto esclarece que o general que estava dando a estratégia de guerra não era Davi, mas sim o próprio Deus. Aleluia. Entenda uma coisa, a dependência de Davi, aqui no versículo 14, parte B, enfatiza que eles concordavam nas decisões, ele e Deus. Davi tinha vários generais. Davi tinha centenas de generais e capitães. E o que Davi faz? Ele não espera em nenhum dos seus generais. Davi deixa de lado todos os seus recursos. E a Bíblia diz que Davi depende de Deus. E o general ali era o próprio Senhor. O Senhor dos exércitos estava pelejando com Davi. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Literalmente o Senhor dos exércitos pelejava com Davi, porque Davi estava proporcionando isso. Entenda uma coisa, como que o Senhor dos exércitos vai pelejar por você se você não proporciona isso para ele? Convide Deus para as suas batalhas, concorde com o que Deus te orienta, esteja em harmonia com ele. Quantas vezes Deus nos dá uma orientação e a gente toma um outro rumo e vai se arrebentar lá na frente? Presta bem atenção, Davi havia vencido, ele estava com um ponto à frente. No entanto, ele convida Deus, e o texto diz que o general era o Senhor dos exércitos, que estava dando as ordens. A sintonia e a harmonia entre Deus e Davi é uma coisa empolgante de nós analisarmos. A sintonia e a harmonia entre Deus e Davi. Davi não ficava esperando o comando do general tal, Joabe, Abner, sei lá, o general A, B, ou C ou D. Não, Davi queria saber do Senhor dos
exército, comandando as suas batalhas. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, pega esta palavra, tome um exemplo dessa palavra e peça que o Senhor dos exércitos esteja com você. Às vezes nós damos ouvido para o patrão, às vezes nós damos ouvido para aquele amigo íntimo, às vezes nós damos ouvido para a família, para alguém, sei lá, nós damos ouvido para muitas coisas e deixamos de dar ouvido ao Senhor dos exércitos, aquele que vence as batalhas verdadeiramente. Bendito seja Deus. Não há batalha que o Senhor não possa vencer. E se eu e você fizermos como Davi fez, sermos dependentes dele, com toda certeza as nossas vitórias serão certas. O Senhor nos dará a direção, né? O versículo 15, ele demonstra que a dependência entre Davi e Deus esclarece o momento de agir. Olha que coisa linda isso aqui. Eu quero que você entenda que o exército está em campo de batalha, tanto o inimigo quanto o exército do rei Davi. Todos estavam em campo de batalha, no campo de batalha. Aí o versículo 15 diz assim, esclarecendo que a dependência de Davi esclarece o momento de agir. O versículo 15 diz assim: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Glória a Deus. Olha a ordem aqui, a ordem é que todos deveriam caminhar fazendo silêncio. Por que fazendo silêncio? Porque eles tinham que caminhar dando volta por trás dos inimigos, por trás das amoreiras, das árvores de amoreira. E a ordem de Deus aqui tem uma sintonia incrível entre Davi e Deus. A ordem era, olha, caminha dando volta por trás do inimigo, por trás das amoreiras, e faz silêncio, porque vocês vão ouvir, escutar em cima da copa das amoreiras, aleluia, um barulho de um exército, um vento que vai fazer sacudir as amoreiras. É Deus dando um sinal para vocês que vocês poderão avançar, porque o Senhor estará com vocês. Glórias ao nome de Jesus. Observe que o sinal do general, o Senhor dos exércitos, seria de uma maneira sobrenatural sobre a copa das árvores. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Observe que porque Davi permitiu, observe que porque Davi proporcionou, Deus então entra na batalha e age de uma maneira sobrenatural. O texto diz, então o Senhor dos exércitos ferirá o exército do inimigo. Meu irmão, entenda uma coisa, permita que Deus lute as tuas guerras. Não fica lutando sozinho, porque você é fraco, eu também sou. O inimigo é muito mais poderoso do que nós, mas se o Senhor dos exércitos estiver com você, a tua vitória, a minha vitória será certa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Observe que Deus, o general, fala para Davi recuar e caminhar em círculo por detrás. Olha isso, às vezes nós precisamos recuar. Como é difícil as pessoas recuarem. Como é difícil o ser humano reconhecer e recuar. É mais quem quer continuar avançando, coloca o peito e vai para... Meu irmão, eu tenho certeza que se Davi estufasse o peito, confiando na sua coroação, confiando no seu exército, confiando na sua coroa real, na cerimônia real, na empolgação ali da fama de rei, se ele estufasse o peito e continuasse avançando contra aqueles filisteus, era capaz de ele ter perdido a guerra, porque Saul fez isso. A Bíblia diz que Saul foi contra esse mesmo povo, e esses filisteus terríveis, eles arrasaram com o exército de Saul, mas Davi era um homem incrível. Ele aguarda o sinal sobrenatural do general, e ele tão somente dá ouvidos àquilo que o grande general havia dito para ele. Davi recua e caminha em círculo, fazendo silêncio por trás das amoreiras. Olha isso, que estratégia de guerra é essa? Às vezes Deus pede para a gente fazer umas coisas que parece que não é normal, sabe? Como é? Que não entendi nada. A gente vai caminhar prestando atenção e o vento vai bater lá na copa das árvores e a gente vai ver que negócio é esse. Meu irmão, creia que o Senhor vai se manifestar de uma maneira sobrenatural e você irá vencer as suas batalhas, as suas guerras, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Bendito seja o
ao nome do Senhor. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Aleluia. O versículo 17 destaca que a dependência de Deus, de Davi para com Deus, lhe tornou grande. Lhe tornou grande. O versículo 17 diz assim: assim se espalhou o renome, o nome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Olha só, aquele mesmo vento que sacudiu as amoreiras, que alguns dizem que anjos celestiais estavam ali fazendo aquele reboliço na copa daquelas árvores, pode ser que sim, aquele mesmo exército celestial que estava ali fazendo aquele alvoroço, aquele barulho na copa das árvores, nos ares, aleluia, na copa das árvores, dizendo assim, olha, é um sinal sobrenatural, aquele mesmo vento, aquele mesmo mover sobrenatural. Diz o texto que se esse mesmo mover de Deus se incumbiu de tornar Davi famoso, as nações da terra, a partir dessa guerra, temia o grande rei Davi, porque eles entendiam que Davi não lutava sozinho. O Deus de Israel, o que abriu o mar vermelho, o que lançou as 10 pragas no Egito, que envergonhou Faraó, matando o seu primogênito, era o mesmo Deus terrível de batalha que agora estava junto com o rei Davi, e o centro da adoração era Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu para que o seu nome fosse aclamado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu irmão, é empolgante nós analisarmos essa dependência que Davi tinha de Deus. Como falta em nós isso? Mas é normal, nós somos seres humanos. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos, cada dia após dia, de recebermos uma porção da palavra de Deus. Aleluia. Para que o Espírito Santo venha nos mover, nos esclarecer, para que o Espírito venha nos envolver nesta unção, nesta graça, aumentando a nossa fé, para que dia após dia nós venhamos caminhar de fé em fé e também de glória em glória, como expressa o apóstolo Paulo. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Tudo isso Davi proporcionou para o povo, para si mesmo e para mim e para você que estamos aqui nos deliciando, empolgante nesta palavra. O que mais importava para Davi era a sua comunhão com Deus, o seu general, que ele confiou muitas vitórias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar aqui, né? Os frutos de uma dependência de Deus são patentes na vida daquele servo de Deus. Eu quero fazer você parar e refletir com esta palavra, porque às vezes, de repente, você está aí em uma batalha lutando sozinho, e você não precisa lutar sozinho. Consulte ao Senhor. Ah, pastor, eu já consultei uma vez, consulta de novo. Aleluia. Faz como Davi, oh glória. Faz como Davi, vai novamente, dobra o teu joelho, busca o Senhor. Ah, pastor, mas eu busquei, o Senhor não me respondeu nada. Meu irmão, entenda uma coisa, Davi, ele só saía da presença de Deus quando Deus respondia para ele. Olha, Davi para tudo, para uma guerra. Entenda, Davi para uma guerra, e você, de repente, você não está numa condição assim de fato. Quando ele para em meio a uma guerra, ele está exposto a receber uma flecha do inimigo, uma lança do inimigo, mas Deus estava ali com a mão estendida, protegendo a vida de Davi, porque Davi demonstra uma dependência para com o Senhor. É espiritual, meu irmão. Você é crente, eu também. Vamos adorar a Deus, vamos confiar no Senhor, vamos colocar Deus na frente das nossas batalhas, das nossas guerras, porque todo mundo tem guerra, eu tenho guerra, você tem guerra. Não existe ser humano servo de Deus, consagrado, separado por Deus, escolhido por Deus. Não existe ser humano escolhido por Deus que não viva guerras e batalhas neste mundo. Aleluia. Enquanto aqui vivermos, nós teremos que enfrentar muitas batalhas. Esta palavra, eu quero que você seja dependente de Deus. Dependente de Deus. Tome uma posição, seja dependente de Deus. Você ainda não entendeu tudo.
Procure por Deus, que Deus vai revelar para você. Ainda está confuso? Deus dará a resposta para você. Você ainda não conseguiu aquilo que você achava que ia conseguir? Pergunte para Deus. Não deixe Deus de fora em suas batalhas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E os frutos da sua dependência de Deus ficarão patentes. Glória a Deus. Você vai ter muitas vitórias para poder contar e testemunhar para a honra e glória do Senhor, porque os frutos da dependência que está vinculada à obediência irão aparecer na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, fique com esta palavra. Esta palavra possa trazer para você um auxílio espiritual, um elevo espiritual para a sua vida. Amém? E se você quiser me ouvir mais vezes, em mais mensagens que eu vou encerrar aqui, vai lá no meu canal, Pastor Luciano Monteiro. Tem muitas mensagens lá para a sua edificação espiritual. Amém? Vai lá no meu canal, Pastor Luciano Monteiro, no YouTube. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a mão do Senhor continue conduzindo e dando vitória em nome de Jesus. Não adianta lutar, não adianta guerrear contra os servos de Deus. Aleluia. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós para nos vencer? Satanás sempre luta, pula de todo lado para nos derrotar. Cristo é o nosso escudo, Ele está na frente para nos ajudar. O coral. Não adianta querer nos derrotar, é trabalho perdido. Cantem assim pensar, ainda que tirei minha vida aqui, mas lá no céu ela vai prosseguir. Veja o que fizeram com os servos de Deus naquele lugar. Na fornalha de fogo jogaram os três para os maltratar. Mas que saiba, amigo, que o nosso Jesus também estava lá e livrou-os da morte, prometeu que o fogo viesse os matar. Não adianta querer nos derrotar, é trabalho perdido. Ninguém assim pensou, ainda que tirei minha vida aqui, mas lá no céu ela vai prosseguir. Faraó bem armado saiu com os carros para derrotar todo o Israel que saiu do Egito para Deus adorar. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós para nos derrotar? Israel desarmado pelo poder de Deus fez o mar se fechar. Não adianta querer nos derrotar, é trabalho perdido de quem assim pensar. Ainda que tirei minha vida aqui, mas lá no céu ela vai prosseguir. Amém, Jesus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Bendito Jesus. seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos com bastante pedidos de oração e pena que não dá pra gente ler de todos, né? São bastante pessoas ali pedindo oração. Mas creia que nós estaremos apresentando você ao nosso Deus, né? Eu sempre digo que o nosso Deus é onisciente.
Então Ele sabe quem é você que está aí do outro lado, que pediu oração. Glória a Deus. Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe da tua dor, o teu momento de tristeza. O Senhor conhece. O que nós precisamos tão somente é o que nós aprendemos aqui hoje: confiar e depender do Senhor Jesus. Aleluia. Confiar que Ele nos ouve, que Ele nos vê, que Ele sabe das nossas necessidades. Amém? Vamos orar e Glória vamos a Deus. apresentar a cada um de vocês, a cada família que vocês representam, para que o Senhor esteja assim, com suas mãos estendidas, te livrando do mal, te livrando dos dardos, das flechas do inimigo, que nós sabemos que são constantes contra nós. Mas o nosso Deus é bom, é maravilhoso, é todo poderoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos sempre orando, e na nossa página, na nossa comunidade, nós tiramos um período de oração, né? Além da oração em particular, nós enfatizamos um período de oração em nossa página, e no nosso caderno de oração nós temos muitas pessoas, né? Inclusive tem muitas pessoas que entram em contato conosco pedindo oração, né? E se você quer que estejamos intercedendo Sim. por você, tá bom? Às vezes, depois de uma mensagem, pastor, aquela mensagem, fala o título da mensagem e tal, às vezes as confissões são muito particulares, né? E você pode ir lá no meu canal, no Pastor Luciano Monteiro, e colocar lá o seu testemunho, seu pedido de oração. Nós nunca, jamais nós divulgamos nome de alguém, né? O problema, mas nós estamos apresentando ao Senhor e estamos intercedendo diante de Deus em prol da tua vida. Então, se você quer que nós estejamos apresentando a sua vida a Deus, então se manifeste, entendeu? Para que a gente possa estar dando essa cobertura espiritual e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? E eu quero também aqui expressar aos irmãos que a gente sempre está falando da reforma do nosso templo. Eu estou feliz com Deus. Essa semana nós teve um irmão que doou todo o piso da igreja. Glória a Deus. Então, em um dia, uma pessoa doou todo o piso da igreja. No outro dia, uma outra pessoa doou todas as argamassas que vai precisar para poder assentar o piso da igreja. Isso, irmãos, para mim é um milagre de Deus, é a vitória do Senhor. Deus está operando. Eu quero agradecer aos irmãos que têm apoiado o nosso ministério, a nossa comunidade, que têm abençoado as nossas vidas, nossa igreja, que a mão do Senhor esteja recompensando a cada um de vocês, tá? Agora nós vamos, é só a mão de obra do pedreiro, o pedreiro instalar o piso, né? E vai faltar agora uma parte do forro e a pintura. Depois disso nós estaremos cultuando a Deus no nosso templo, reformado para